Segunda Reis, capítulo 6, versículo 14 diz: Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, o moço, o menino, o aprendiz, o discípulo, e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse: Fere, peço-te a essa gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vamos falar um pouquinho mais sobre o sobrenatural. Eu estou querendo sair dessas ênfase, mas o Senhor está me trazendo para ela de volta. Vamos ver no que dá. Interessante que o Senhor responde a oração de acordo com aquilo que precisa ser feito da vontade dele, ou de acordo com a vontade dele. Se eu estou alinhado com a vontade dele, ele atende. A palavra diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir. O que vocês quiserem vai ser feito. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não estamos ouvindo, logo entendendo, logo obedecendo o que Ele está nos mandando. E a gente está clamando e Ele não está podendo responder. Por que eu falo isso? Eu nem comecei ainda a ministrar o que eu sinto de Deus de ministrar, porque olha só que coisa linda que me veio ao coração agora. No versículo 17, ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço. No versículo 18, ele orou para que ferisse de cegueira os inimigos. Eliseu não era bom só no assunto. O negócio dele era comunhão com Deus. E de acordo com a vontade de Deus, ele orava e Deus respondia. Você não vai ser bom no assunto. Se tem alguma coisa que você tem que se tornar bom, entre muitas aspas, é na tua relação com seu pai, para saber o que orar na hora certa. Porque vai ter gente que você vai falar assim: Senhor, abre os olhos dele. Em outras situações você vai falar assim: Senhor, faz com que eu passe sem que eles me enxerguem. Deus vai abrir os teus olhos, como abriu o de Agar, para ela ver a fonte no deserto. Eu quero declarar isso. Você vai ver o que você não estava podendo ver. E outros que estavam te vendo muito vão parar de te ver. Porque você não tem mais que estar sendo visto por eles. Quem está comigo nessa manhã, acredita em mim. Clientes, alianças que ficam te importunando e que você já não sabe mais como se livrar. Deus vai se livrar deles para você. É só você orar certo. Não vai matar ninguém, não. Vai tirar da sua vida. É só orar certo. E dizer: Deus, eu não tenho psicológico para aturar esse cara. O que você pode fazer? Desvia ele de mim. E Deus faz. Por que você tem essa segurança, pastor? Porque eu tive uma mãe que tudo ela dizia: vamos orar, que Deus vai responder. Mas vamos para o que a gente quer falar nessa manhã. Oh, Jesus, me ajude a ir até o final. Eu falei na quinta-feira: se eu quero me mover no sobrenatural, eu preciso subir para enxergar de um lugar mais alto. Porque não é sobre o que eu consigo enxergar, é sobre onde eu estou. Ou não é sobre o que eu quero enxergar, é sobre onde eu estou. Lembra de Zaqueu? Ele era de baixa estatura, queria ver Jesus, mas não conseguia, ele era pequenininho. Ele correu, subiu na figueira para ver Jesus. O nosso problema é que nós não estamos fazendo esforço nenhum para subir de nível. A gente quer que Deus responda a gente no nível de crente que a gente é hoje. E no nível de crente que a gente é hoje, Ele já vem falando esses anos todos. Você quer entrar em coisas maiores de Deus? Como a gente sempre fala de Gálatas 4:4, de Gálatas 4, de uma forma geral. Enquanto o herdeiro for menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Se não tem maturidade, vai viver como escravo. E não fica triste quando eu vou falar o que eu vou falar aqui, não, porque assim, a palavra certa não é decepção, Rafael, mas eu fico desapontado com gente que ouve a gente, fala o mesmo texto quase todo domingo, né? No final aponta o dedo para quem faz de um jeito, mas acaba fazendo pior. Qual? Eu estou falando aqui. O que o mestre das negociatas falou para Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus disse? Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que pode sair da boca de Deus.
O que me deixa desapontado? O que a gente está falando todo domingo? Que pessoas ouvem, no final aceitam a indução de Satanás. Porque você vai se movimentar, porque está passando necessidade. Você está caindo na tentação do diabo, meu filho. Não transforma fundamento em alimento. Fica com fundamento, fica com a palavra. Porque minha família precisa, a de todo mundo aqui precisa, mas mais do que tudo, o que a nossa família precisa é que eu, como pai de família, isso aqui foi bem pentecostal para te acordar mesmo. Obedeça o que o meu Senhor quer. Isso guarda a minha família. Não é que eu fico desesperado. Volta para o quarto. Só sai com a resposta. Pastor, mas eu trabalho, né? Olha para o seu lado quantos trabalhadores tem. Tira 3 horas do teu sono de 6. Se é que é de 6, né? A gente fala que trabalha muito, mas dorme 10 horas. Isso é outro assunto, né, irmão? Quem está comigo? O nosso problema não é de incapacidade de enxergar. Nosso problema é de posicionamento. Porque daqui eu só consigo enxergar até um certo lugar. Mas se eu subo, eu consigo enxergar de cima. Quem está comigo? Então, a primeira chave é: eu preciso subir para enxergar do lugar mais alto. Nesse texto, não é primeiro sobre o que eu consigo ver, mas é onde eu estou. Eu falei isso na quinta-feira. Para enxergar o que eu preciso ver. O problema é que muitos de nós estamos andando em lugares baixos. Estamos querendo enxergar coisas profundas. Então, Senhor, nesses dias, para que a gente transicione de estação, Ele está dizendo: sobe para cá. Eu gosto sempre de falar isso pensando em João na ilha de Pátimos. Exilado numa ilha que era uma ilha... Era um complexo prisional. Ele estava preso por causa do Evangelho. Se você ler Apocalipse, logo no capítulo 1, você vai entender isso. E muitas agruras João passou ali. Foi o discípulo do coração de Jesus, o amado de Jesus. Foi o único que morreu de morte morrida. Mas ficou exilado em Pátimos. E quando o Senhor foi revelar para ele as 7 igrejas da Ásia, as cartas às 7 igrejas da Ásia, ou seja, o que as igrejas na terra precisavam fazer, ele olhou, diz lá, vai lá ler o início de Apocalipse, ele olhou para ver quem falava com ele. Mas depois que o Senhor anunciou para ele as cartas às 7 igrejas da Ásia, que falam da igreja nos últimos dias, não dá para entrar nisso, fala de nós hoje também, o Senhor diz para ele: agora sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. E essa palavra devem, no português, dá uma ideia de possivelmente. Não. Essa palavra no original fala que precisam acontecer e que vão acontecer. Sobe para cá para eu te mostrar o futuro das nações. O problema é que a gente está querendo enxergar de lugares baixos. E a gente só consegue enxergar o joelho e canela dos outros. Igual Mefibosete na mesa. Mefibosete, filho de Saul, descendente de Saul, ele só enxergava pé e joelho debaixo da mesa. Até que Davi, mano, um homem segundo o coração de Deus, falou: não tem ninguém na casa de Saul para que a gente possa honrar. E inseriu esse cara na mesa, o coxo na mesa. Que estava em Lodebar. Lodebar fala de lugar sem pasto. Vivia como um indigente. Olha para a sua vida. Nós vivíamos como indigentes, só sobrava para nós. Não estou falando só no aspecto social, não. Emocional. Enfim, a gente não tinha nem escolha. Comia o que tinha. Vivia com quem estava. Fazia o que alguém dava para a gente fazer. Programa para a gente era ir na casa de um primo que tinha um pouquinho mais. Já era pobre também, mas a gente achava que era rico. Mas o Senhor um dia achou alguém na nossa casa. E nos achou nessa casa que achou alguém. E hoje Ele está dizendo: agora você vai querer continuar vivendo como o mesmo menino pobrinho? Ou você vai querer subir para cá para eu te mostrar o futuro das nações? Ou você vai querer subir para cá, para no meio em que eu te inseri, você seja instrumento meu para limpar os olhos das pessoas, para que elas enxerguem o futuro, para que elas andando do teu lado possam se desenvolver, crescer e me honrar como filhos, como eu amo os meus filhos, mas como vocês vivem aquém da minha vontade.
que você quer para a sua vida, meu irmão. Um ciclo está terminando agora, junho, vamos entrar no novo semestre. O que você vai viver nesse novo semestre? Por que eu estou falando isso? Porque ele começa aqui, ó. O servo do homem de Deus levantou muito cedo, versículo 15, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço do homem de Deus disse para o homem de Deus: ai, meu Senhor, o que faremos? Eu sei, meu irmão, eu quero entrar contigo nesse lado melancólico da vida, e difícil, eu sei. Que às vezes a gente se vê cercado por circunstâncias. Não pensa que eu não tenho que tomar decisões importantes todos os dias, Leandro. Todos os dias, cara. Tem hora que eu falo: amor, me deixa pensar um pouco, deixa eu orar, eu estou confuso. Todos os dias, toda hora. Eu não sei aqui te dizer o quanto de energia gasta. Alguém mais inteligente, nosso doutor aí pode me ajudar. Alguém fala de uma quantidade de, sei lá, de quê? De energia que você gasta quando toma decisões. Eu gasto bastante energia, tomo bastante decisão. Durante um tempo eu falava: Deus, está difícil, eu não quero ver ninguém, não quero tomar decisão, eu quero só ser eu. Ele falou: não, então, mas você é esse. Você é esse que eu preciso que seja assim, Rodrigo. Suporta. Você que é pai de família, eu estava falando com o Rafa essa semana, eu sei, Rafa, que é difícil. Mas o Senhor vai nos dando graça, Ele vai nos dando graça. As pessoas nos procuram, às vezes, com más intenções, para nos usar, a gente fica bravo. Alguns se convertem a se relacionar conosco, outros passam a nos odiar, porque a gente não vai fazer o jogo deles. Um dia Deus pega eles, mas esse não é o ponto. O ponto é aqui. Quanto a nós não temos a opção de mudar a rota, de continuar no lugar baixo. Nós temos que subir. Porque esse moço aqui, o moço do homem de Deus, representa os mais jovens que estão esperando as nossas decisões. Eles nem sabem que estão esperando, mas estão. Quando eu falo de paternidade, você sabe que todo lugar que eu chego me dá vontade de falar, né? Mas tem alguns ambientes que eu falo com gosto. Ontem, centenas de homens, eu falei: hoje é que eu falo mesmo. Porque se você parar para pensar, você é extrato de quem seu pai foi. Para ver. E se você não teve um pai por perto, você não sabe como se movimentar como pai. E às vezes você se culpa, você se frustra, mas deixa eu te dizer o que o Senhor está falando para você. Sobe. Eu quero te mostrar coisas que você ainda não viu. Levanta suas mãos e concorda comigo. O Senhor está dizendo: sobe para cá, cara. Eu vou te mostrar coisas que você não pode ver desse lugar. Você vai ver o que tem dentro de você que eu coloquei. Coloquei talentos, coloquei dons, que essa geração ainda não pôde provar, porque você ainda está preso no lugar, e o Senhor vai te dizer: eu não estou te culpando, filho, mas você precisa ouvir o que esse cara esquisito está falando, e sobe, dá um passo. Se você der um passo em minha direção, eu prometo para você que eu dou 10 na sua. Pastor, mas como você pode dizer que Deus promete essas coisas? Tá, eu estou me baseando na parábola do filho pródigo, porque o filho disse: eu vou voltar para o meu pai. Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu padeço necessidade. Ele não estava convertido, ele só estava com saudade do que ele tinha dentro de casa, disso aqui, de uma condição boa. Mas não tem problema, se esse foi o motivo que fez ele voltar. No meio do caminho, o pai saiu ao encontro, se lançou no pescoço, abraçou e beijou. O Senhor está dizendo para você: para de usar essa parábola para pregar o evangelismo. Pode até usar, mas é para você, rapaz. Aí no evangelismo, quantos aqui não entregaram a vida deles? É uma conversa fiada, meu filho. Até quando a Bíblia fala sobre um pecador que se arrepende, que o céu entra em festa mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Se quiser usar para evangelismo, pode usar, mas eu uso para mim. O Senhor diz: Rodrigo, todos os dias que você se arrepende aos meus pés, isso para mim tem um peso, cara. Você é o meu pecador predileto, meu filho. Todos os dias corre para mim, cara. Todos os dias vem entender meu coração. Eu não tenho condenação, cara. Eu quero te amadurecer. Eu quero te fazer enxergar como homem. Mas você insiste em dizer que o teu jeito de menino é o que você quer viver. Oh, Senhor, adore ao Senhor nessa manhã.
Levante as suas mãos e adore a Ele neste lugar. Abra a tua boca, pensa na tua vida, pensa nas decisões, pensa na tua casa e fala: Senhor, eu preciso subir. Me mostra o que tu precisas mostrar a alguém na minha casa, e esse cara será eu. Eu sei que tu vais mostrar a minha esposa, eu sei, mas fala comigo, Senhor. Me mover no sobrenatural sobre todas as coisas, não é querer enxergar o que eu gostaria muito de ver no lugar que eu estou. A primeira chave é: eu preciso subir, mano. E aqui o moço do homem de Deus, ele diz: o exército tinha cercado a cidade, o exército da Síria, com carros, cavalos e cavaleiros. Então o seu servo disse: ai, meu senhor, o que faremos? A segunda chave eu falei lá na quinta-feira e vou falar de novo, que vai ser determinante para você subir. É com quem você decidiu andar, meu irmão. Oh, meu Deus. Eu sou um cara feliz porque Deus me deu essa chave há pelo menos 10 anos atrás. Decida com quem você vai caminhar. Viu? Isso se parece com a mesma coisa que eu venho falando sobre o coração enganoso, fonte de consulta. Aliás, eu lembrei agora que eu ia falar de outro tema, né? Domingo que vem a gente fala. Mas olha aqui para mim, decida com quem você vai andar. Decida com quem, eu quero falar de forma bem bonita, porque é assim que eu vejo no meu coração. Decida com quem você vai construir a sua história nos próximos anos. Quem vão ser os seus companheiros de ministério. Não, eles não precisam ser do jeito que você quer. Porque você definitivamente não vai ser do jeito que eles querem também. Não é sobre as nossas preferências. Mas eles vão ser do jeito que Deus sabe que você precisa ter. Não serão iguais numa mesa falando, massageando um ego do outro. Serão diferentes, se completando para que ele seja tudo em todos. Quem são os amigos que você janta? Quem são as pessoas que você decidiu compartilhar a vida? Sofreu dano quando for preciso. E dizer: Deus, nada vai roubar o meu posicionamento dessa aliança. Nós vamos ser tentados, irmãos, e as tentações elas aumentam. Mas em contrapartida, a graça vai revestir o nosso coração. Jesus, porque eu estou assim hoje, Jesus, eu estou mais do que a medida comum, Senhor. Você está fazendo algo e eu quero dizer a Ti, Senhor, que o meu coração te deseja, Senhor. Eu sei que os montes da vida, não só os meus, como dos meus irmãos, às vezes a gente acorda, ou muitas vezes a gente se levanta e diz: hoje está osso. Hoje a minha alma também não está colaborando. Hoje é tanto boleto. Hoje é tanta guerra. Eu sei que a gente vê como menino. Muitos dias isso não é pecado. Mas é pecado continuar achando que essa é a forma de ver. E os companheiros de jornada vão nos ajudar a dizer: calma, cara. Levanta os teus olhos. Quando a gente anda com homens, não é homem de Deus, teólogo das galáxias, não, irmão, com estereótipo de profeta, que na internet diz que é o cara, não é isso não, irmão. Mas homens que têm simplicidade para dizer: cara, o Senhor é a porção da minha herança. Quem eu sou, para onde eu vou? Quem sou eu, velho? Esses homens, esses homens, quando você vai sentar com eles, aí você fala: não vai sair nada hoje da nossa conversa. E eles te dão uma chave e você fala: é a única chave que eu precisava. Por que eu estou falando isso? Porque o moço estava com Eliseu. E Eliseu não falou: é verdade, tá? Os inimigos vão acabar com a gente. Sabe o que Eliseu falou para ele? Não temas. Ande com homens que estão vendo a partir dos olhos de Deus, que eles vão ministrar aos seus medos, cara. Até quando eles não imaginam. Quantas vezes em conversas nossas com os nossos pastores, e eles falavam alguma coisa e eu falava: cara, você está ministrando meu coração, você está curando meu coração. Com quem você decidiu andar, cara? Você é o melhor deles? Eu sou o líder deles. Ou com gente que vai falar: você é bom, hein, cara, para, mano. Decida andar com gente que você, num primeiro momento na tua casa, você fala: não aguento ouvir esse cara. Mas depois que eu ouço 1 minuto, 2, 5,
Cara, não tem outra coisa para ouvir nessa vida, senão o que essa conexão que Deus fez me faz com que eu me alimente. O profeta disse: não temas. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai dizer para a próxima geração: não precisa temer o que vem vindo. Os dias são maus, eles vão ficar mais maus ainda, piores ainda, desculpa. Mas não temas, não temas, não temas. A segunda chave para a gente se mover no sobrenatural é: com quem você decidiu caminhar e construir nos próximos anos. Isso vai ser determinante para você se movimentar e se posicionar em lugares altos. Você vai querer permanecer onde está, ou você vai querer ser intencional para subir? Seja intencional, cara. Para de ficar de discurso, para de ficar falando. Eu não quero dizer que você tem que andar comigo como pessoa. Caminhe próximo de nós. Alguns perguntam: como a gente pode fazer? Ande com os meus amigos, você está andando comigo. Ame a minha família, você está me amando, assim como eu tento fazer com você. Mas agora, por favor, em nome de Jesus, seja intencional. Você não foi ainda como você deve ser. O nosso sono ainda é mais importante do que sermos intencionais nas nossas conexões vitais. Nosso bem-estar ainda é mais importante do que as conexões vitais que Deus trouxe para nós. A gente ainda tem o sono como ídolo. A gente ainda tem as nossas coisas como ídolos. Pastor, mas você está dizendo que eu não devo me alegrar com a vida? Mano, se você andasse com a gente, você ia ver. É 24 horas por dia, sorrindo da vida, me divertindo bastante com a vida. E já religiosos já tentaram me parar lá atrás, quando eu era mais novo. Até que eu conheci o meu pastor e falei: é possível ser gente feliz e viver o evangelho genuíno. Não preciso ter cara de reverendo. Mas aonde você quer chegar? Com quem você decidiu andar? Gente que só fala o que você quer ouvir? Ou gente que tem uma palavra do céu? Não é porque você é um pobre coitado, mas que tem uma palavra do céu para te dizer: calma, você não precisa temer, calma, nós vamos ver algumas coisas juntos. Então a primeira chave é: sobe. Não é sobre, num primeiro momento, não é sobre o que eu consigo ver, mas é onde eu estou para enxergar o que eu preciso ver. Segunda chave: com quem você decidiu caminhar e construir a vida, a história nos próximos anos. Porque aqui, Eliseu e o moço dele, eu falei isso na quinta-feira, não são dois olhares, são dois lugares. Anota isso aí. Não era o olhar do moço e o olhar do profeta, eram dois lugares. Era o lugar do moço e o lugar do profeta. O problema é que a gente quer olhar como profeta, mas está no lugar do moço. Eu falei que eu aprendi isso com um pastor incrível. Nós somos cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. Sim ou não? Sim ou não? E esse pastor incrível falou assim, com esse ensinamento incrível, me ensinou o seguinte: até quando eu vou me ver como uma mulher com fluxo de sangue? Até quando eu vou me ver como um paralítico no tanque de Betesda? Até quando eu vou me ver como o cego, ou os cegos que Jesus curou? Até quando eu vou me ver como pródigo? Gente, é tão bonito quando a gente prega sobre o filho pródigo, mas para mim não tem graça nenhuma mais. Por quê, pastor? Porque os dois tinham mente comercial. Qual era a diferença de um para o outro? Nenhuma. Porque ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Porque na casa do meu pai tem abundância de pão. Ele estava ali sem comer. Ele falou: vou voltar para lá. Os trabalhadores do meu pai comem bem, vou voltar para lá. A mente dele era comercial, não tinha se convertido. E o de casa disse o quê? Estou aqui há tanto tempo, não me deste nenhum cabrito. Tudo que eu tenho é teu. Os dois tinham mente comercial, mente de órfão, mente de escravo. Até quando eu vou dizer: não me deram a chance na igreja? O ministério é assim, o ministério é assado. Eu não estava na escala. Essas coisas de gente medíocre. Tá, pastor, mas o que você prega quando fala da parábola? Ou quando prega a parábola? Sobre o filho perfeito, é o que está contando a parábola. Sobre o modelo. É tudo sobre ele. A Bíblia é cristocêntrica. Ache Jesus e seja curado.
Por que eu estou falando isso? Porque esse pastor incrível que me ensinou algo incrível, ele disse, não é sobre a mulher com fluxo de sangue, nós somos pequenos cristos. É que nós somos como Cristo para as pessoas que têm fluxo de sangue. Até quando você é o necessitado da história? Não é sobre o paralítico no tanque de Betesda, é sobre o Cristo que eu sou, pequeno Cristo, como diz o Douglas Gonçalves, Jesus Cop, uma cópia de Jesus, para o paralítico no tanque de Betesda. Para os paralíticos nos seus tanques de Betesda existenciais. Para as mulheres com fluxo de sangue. Para as pessoas que essa mulher representa. Para os samaritanos ou samaritanas que se encontrarem comigo. Até quando eu sou miserável, se eu digo, encho o peito para dizer que eu sou cristão. Que contradição do inferno. É necessidade, então para de dizer que é cristão. Pequeno Cristo, você é luz, você é sal. Aí a gente pensa assim, eu sou luz, sou sal, vou evangelizar, vou botar camisa colorida, vou para a praia falar de Jesus. Não, irmão, seja influência, isso que a Bíblia está dizendo. Influencia até calado, influencia quem está do teu lado. Ah, por favor, irmão. O problema é o lugar que a gente está, para encher banco de igreja, eu vou, boto camisa, não tem problema com isso se você me ver com a camisa na praia, evangelizando. O problema é que é primeiro sobre ser influência de fato, de verdade. Quem anda contigo é influenciado ao quê? A voltar atrás ou a seguir? Não temas, disse o profeta. Problemas todos temos, sensação de que o problema não vai ser resolvido, todos temos. Para de endeusar essa sensação, ou esse medo. Eu já falei, medo, emoção. Medo, opressão e medo, depressão. São os 3 níveis que o medo pode alcançar na sua alma. Você decide. O medo é uma emoção negativa. Combate o medo. Não é, medo, eu vou te vencer. Enchendo a sua mente das coisas do alto. Como faz isso, pastor? Tudo que é honesto, tudo que é puro. Se vierem com pensamento de desonestidade, César, diga, eu não quero falar sobre isso. Pronto, isso não vai encher a tua cabeça, isso não vai te prender no medo. Mas tudo que é honesto, se vierem com pensamento de honestidade, pode falar. Conversa de honestidade, vamos falar. Tudo que é puro, entendeu, Leandro? Tem mistura, fermento de fariseu. Vamos fazer. Cara, eu não quero. Não, vamos sonegar aqui, ali vai dar certo. Não quero, mano. Tudo que é honesto, mano. Tudo que é puro. Tudo que é de boa fama. Que seja isso que ocupe o vosso entendimento. Agora, qual que é o problema? O que é que a gente conversa com os nossos amigos? Por isso que a gente vive preso no medo. Porque no fundo é brecha. Dá um sorriso, irmão. Aí o medo, como uma emoção negativa, se torna uma opressão. Aí a gente vive como uma sombra do inferno na nossa vida. Oprimido. Tudo a gente acha que vai dar ruim. Aí é hipocondria, quando a bolsa cheia de remédio. Irmão, não fica triste comigo não, não precisa levantar a mão. Mas muitos de nós temos pensamento de derrota o dia inteiro, todo dia. Que vai bater com o carro, que o filho vai... Não levanta a mão não, irmão. Aí já é o medo, por causa de como eu alimento a minha alma, com quem eu decidi andar. Porque com quem eu decidi andar e com quem eu não tenho disposição para andar é que vai ser determinante. Explica. Eu decidi andar com um tipo de gente. A gente come pizza e fala só das mesmas coisas, pastor. Ninguém ofende ninguém. Por isso que eu vejo desse lugar, do lugar da pizza. Agora, o contrário também é verdadeiro. Até quando, irmão? Você vai botar a culpa na distância? Até quando você vai botar a culpa na sua agenda? Falou poderoso. Um dia a gente pode conversar sobre agenda. Eu deixei de falar para as pessoas o quanto a minha agenda era cheia. Porque fui exortado pelo meu pastor. Agora, corta da tua agenda supérfluos. Investe naquilo que você tem que investir. Investe nas relações que você precisa investir. Quem está aí? Então, em nome de Jesus, para a gente terminar, eu tenho que terminar cedo, tá bom? Ora aí para eu conseguir. Então, problemas todos temos, sensação de que aquele problema não vai ser resolvido, todos temos. Então, o medo que começa como uma emoção se torna uma opressão. Porque eu estou alimentando a minha alma de conversas que não têm a ver com os assuntos da eternidade. Eu estou emprestando o meu ouvido para quem fala mal da vida dos outros. Eu estou emprestando a minha mente para gente que vai introduzir pensamento. Porque a igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Eu só não olho no espelho, essa é a questão.
Quando eu olhei no espelho um tempo da minha vida, eu falei, cara, ontem eu fui numa igreja que de vez em quando eu faço algum comentário sobre o modus operandi dele. Ontem eu voltei no carro e dizia, não faço mais. Eu nunca fui tão bem recebido quanto fui ontem. Parece até um encontro com Deus, até a fotinho da minha família tinha. Né, Jonathan? O carinho dos irmãos, aquele relojão gigante com horário. Me disseram que ia me dar um tempo, eu exigi o tempo, eu exigi. Não exigi toalha branca, mas o tempo eu exigi. E aí já me cortaram 15 minutos só na entrada. Eu já falei, não falei? Eu falei, ó, me falaram que ia me dar mais 15. Eu fiquei falando pro cara, ó, não solta aí não que eu tô me apresentando, irmão. Quando eu começar a falar, você solta esse trem aí. Aí botou 15 a menos. Eu falei, ó, pastor aqui, ó, 15 a menos. Eu falei, eu vou passar 15, já estão me tirando 15, então já conta com 30 a mais do que isso aqui. E às vezes a gente vai em lugares que as pessoas dizem assim, oh, porque aqui nós veneramos a presença do Senhor, só porque faz assim, faz assado. Não, mentira, venera as coisas do homem. Não é sobre estereótipo, não é sobre dizer bom mestre, é sobre o coração. E cara, bicho, tudo dos caras cronometrado, organizado. Mas faz tempo que eu não vejo o pastor fazer aquilo ali. Ele pegou o microfone e falou, não, a gente não pode. Venham aqui à frente, começou a ministrar com os irmãos. Eu falei, opa! Achei bonitinho, não foi, mano? Depois os pastores todos conosco lá no gabinete com uma alegria, falando que são fãs do meu pastor, querem conhecer. Cara, eu achei muito humilde da parte dos caras. A gente saiu de lá, eu saí de lá feliz da vida. O que você quer dizer com isso, pastor? Não se engane com estereótipo. Deus está tratando a nossa língua. A gente, para ser excelente, a gente vai ter que guardar a nossa língua. Porque Deus quer que a gente suba. A gente tem muita coisa para aprender com gente que é diferente da gente. Nós não somos os donos da verdade nenhuma. Pastor, mas você não sabia disso antes? Não sabia, irmão, mas é que eu sou igual a você. Minha natureza me incita a fazer algumas coisas. E eu luto contra ela. Não sou igual a você, não. Acho que eu sou pior em um monte de coisa. Você é bom. Eu não estou sendo... Aqui eu sou ruim mesmo. Agora, o medo, emoção, vira medo, opressão. E por isso que tem muita gente em depressão. Porque começou numa conversa amistosa. Se tornou amigo de hipocondríacos e não foi influência para o hipocondríaco. Se tornou amigo do fofoqueiro e não se tornou influência para o fofoqueiro. Se tornou amigo do beberrão e não se tornou influência para o beberrão. Se tornou amigo do que faz negócios escusos e não se tornou influência. O que foi que aconteceu? Eu alimentei, eu deixei com que aquelas conversas continuassem, aquelas práticas continuassem. Usava até a Bíblia para falar de um monte de coisa do inferno, mas usando a Bíblia, fica crente, né, negócio. E aí, os sentimentos ligados àquelas conversas foram crescendo dentro de mim. Daqui a pouco aquilo se tornou uma opressão, um vulto na minha vida, uma influência de demônios. Até que me jogou na cama com depressão. Até que agora eu casei com a minha depressão, inclusive eu digo a minha depressão. Câncer eu creio que Deus cura, mas depressão eu tenho que casar com ela, né? Como assim? Limpa a sua alma nesses dias. E Deus vai te curar, mano. Como, pastor? Ande com homens que estão dizendo, não temas, vamos orar. Lembra do vovô e da vovó que dizia, calma meu filho, vamos orar. É isso. Mas vamos para a gente terminar. Aleluia. Está comigo aí? Nós temos que fazer uma decisão nesses dias. Eu quero olhar a partir de onde o menino medroso olha, de baixo para cima, com medos e inseguranças. Ou eu quero olhar a partir de homens que têm cicatrizes, olham e dizem, eu não morri e o Senhor me levantou. Porque olha só, eu citei aqui João na ilha de Patmos. João, dizem os historiadores, Flávio Josefo, principalmente, que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente. O que é isso, pastor? Possivelmente ele ficou com a sua pele toda queimada. Ele sofreu. Mas foi nesse lugar que o Senhor falou, sobe para cá. O livro de Apocalipse, que na verdade é Revelação, o nome do livro, cara, é o principal livro para que nós debrucemos nesses dias. E Deus entregou a quem? Ao velho João. Porque ele não fez do seu sofrimento o seu último momento.
Ele ouviu a voz de Deus nesse lugar. Então, em nome de Jesus, irmão, o que você está passando, o que você está vivendo, eu sei que é uma frase bem pentecostal, né? Não é para te matar, é para você subir. Agora, se divorcia, se necessário for, desse tipo de amigo, mas desse tipo de conversa começa. De falar de coisas que são contrárias ao que Paulo ensina aos irmãos de Colossos, se eu não me engano, depois eu acho o texto. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Traz isso para as conversas. Exorta os amigos que não querem falar disso, se eles não quiserem mudar, diga, cara, eu não posso caminhar com você, eu não quero falar da vida de ninguém. Eu já tenho meus filhos para criar, já dá trabalho. Quem é que acha que é facinho criar filho? Por que eu não precisa levantar a mão, não? Por que eu vou ter que ficar falando do filho dos outros, gente? Esse menino sem educação. E o meu? As coisas que faz às vezes. Eu falo, meu filho do céu, que você fez isso? Nossos filhos a gente vai ter que trabalhar bastante ainda. Em nome de Jesus. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Para quê? Para que as nossas mazelas do primeiro Adão escoem da nossa vida. Possam escoar da nossa vida. E aí o medo não avança e não nos paralisa. Quem está comigo aí? Mas como eu posso viver isso, pastor? Andando com as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? Aquelas que têm oportunidade para mim? Não, aquelas que estão desejando ter o coração de Jesus. E o que é desejar ter o coração de Jesus? É os que perdoam, cada dia menos difícil. Ou mais fácil. É os que caminham a próxima milha. Esses estão procurando ter o coração de Jesus. Os que transbordam possibilidades, oportunidades. E não os que transbordam problema o tempo inteiro. Como se ele fosse o umbigo da terra. Mas tu precisa saber o que eu estou passando, na luta. Me fala primeiro o que você está passando. Ah, não temas. Pastor, mas não é fácil. Alguém está falando que é fácil? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Quando Deus disse assim, dona Margarene, eu só vou ouvir a oração de Jó. E Jó estava como diz o Penteca, na prova. E Jó orou. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele intercedia pelos seus amigos. Deus quer mudar tudo na tua vida, mas você não está intercedendo por ninguém. Você não está transbordando vida para ninguém. Não estou falando afirmando, tá? Estou conjecturando. Ou muitos de nós, né? Melhor falar assim. Está comigo aí para a gente terminar? Agora, andando com o Eliseu, ele tinha recursos de experiência na batalha. O principal recurso era a experiência na batalha. Que às vezes a gente não está acostumado com a guerra. Presta atenção, irmão. Eu vou tentar pegar aqui a reta do final em nome de Jesus. Vai dar certo. Ontem foi legal, né? Quando eu falei assim, pastor, vou acabar tal hora, vou passar só 15 minutos. Palavra de escoteiro, não foi? Você viu? Aí um pastor falou assim, você é escoteiro? Eu falei, por quê? Você é? Pô, ele pequeno. Eu falei, não, nunca fui. Era só para completar a piada, você acabou com a minha piada. Eu sempre digo, eu nunca fui escoteiro, então não preciso cumprir essa palavra. E o cara era escoteiro, assim, o pastor aí cuidava do escoteiro. Ei. Você nem dá um nó, mano. Que, pô, escoteirinho dá nó, né, irmão? Faz foguinho com pedra. Rafael tem cara, hein, dona Rosângela? Foi do escoteirinho do rei? Foi sim, ela te defende pra caramba. Embaixador do reino, é outro nome, né? Para. Subia lá o Morro da Lagartixa. Ô, irmão, não vou nem falar a mentira que ele está falando aqui, para. Dona Rosângela, senão ela vai levantar. Não é mentira do meu filho, não. Mas aqui, só para a gente terminar. Então, assim, ó, uma guerra é feita de muitas batalhas. Bota isso na sua cabeça. Vai ser legal o que eu vou te falar, para você se animar. Então, se você perdeu uma batalha, ou se perdeu mais uma, fica triste não. Fica triste não. Porque uma guerra é feita de batalhas. Quando a gente é menino, eu me lembro com 17 anos, Luísa, Rafael. Cheguei para o meu pai lá em casa e falei, pai, você não sabe o que eu estou passando. Estou passando por isso. Meu pai nunca teve tanta instrução, mas sempre foi um pai presente. Ele olhou nos meus olhos e falou, meu filho, eu já passei por tudo isso. Não, você não passou. Beleza. Parecia até que eu tinha 70 anos, né? Assim, acabou minha vida. Agora o que eu estou passando. Conclusão da história. O tempo passou.
E muito do que meu pai disse aconteceu, isso vai ser assim, isso vai ser assim. Por que eu tenho que fazer as escolhas certas com quem vou andar? Porque enquanto você passou por uma ou duas batalhas, ao longo dos seus 20, 30 anos, batalhas acirradas, na vida que é uma guerra, que é um combate, mas é um bom combate, como Paulo fala para Timóteo, ande com homens que em Deus se reinventaram. Ande com homens que em Deus não se deram por vencidos. Ande com homens como Abel, que ainda assassinado pelo seu irmão. Até hoje, o legado dele fala conosco. O primeiro mártir da história. Ande com homens que até depois que eles se forem, se você se for depois deles, você vai dizer, aquele foi um homem, dom que Deus deu para a minha vida. O pastor da igreja que eu fui criado é esse cara. Apóstolo Hélio Maurício Brum. Todos os dias eu me lembro do ensinamento dele. Essa coisa de esmola, eu não aprendi com o Luiz Hermínio, eu aprendi com ele. Ele andava com o bolso cheio de dinheiro, cara. E dizia para os filhos, pai, por que você está com esse bolso cheio de dinheiro? Ele andava assim, encurvado, apóstolo Hélio Brum. Ele dizia, porque eu não posso dar tudo que todo mundo vem me pedir. Mas quem vier a mim vai ser abençoado. Paz, mano. E eu cresci vendo aquilo. E um dia isso me despertou. Eu falei, eu vou ser igual a esse velho, mano. Eu vou pedir a Deus para me dar um coração generoso. Não é só sobre dinheiro, cara. Eu estou pedindo e ele me deu um pastor que é faixa preta. Eu quero. Eu aprendi, mais bem-aventurado é dar, cara. Você sorri, você fala em línguas, os teus filhos prosperam, gente boa cuida dos teus filhos. É coisa incrível, né, Rosângela? Não é sobre dinheiro, cara. É sobre ver a vida de um outro lugar. Ande com homens que vão dizer, você está vendo a cicatriz? Eu não morri, cara. Deus me levantou, Deus me curou. E agora eu posso te dizer, você não vai morrer. Não temas. A Rosângela está ali levantando a mão toda hora, porque a história dela também me impacta. Como ela criou as duas filhas dela bonitas e o filho feio. Concorda comigo? Ofertando, o Rafael falou para a gente, ofertando, sempre foi explicadora, professora, explicadora, ofertando aula para os meninos que não podiam estudar, pagar. Os meninos se tornaram bem-sucedidos. Hoje, todos os filhos e noras e genros, nora, né? E genros da Rosângela estão guardados em Deus, cara. Toda vez que você encontra eles, eles estão bem, crescendo, guardados financeiramente, os filhos crescendo. Claro, a Suzane, estou falando do Rafael, a Vera também. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que prosperidade, ela segue os nossos filhos. Por isso a gente vai precisar andar com as pessoas certas. Para ouvir, não temas, eu vou orar. Não temas, vamos orar. Eu já venci batalhas como essas, mergulhado em Deus. Eu já passei, tem cicatrizes, foi difícil, mas o Senhor me guardou e a minha casa. Eu confesso que eu tremi, eu confesso que eu quase entreguei os pontos. Mas Ele me fez recobrar as forças. Ele me tirou da UTI, Ele me trouxe de volta à vida, cara. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Eu não quero falar mais, só a última chave. A última chave é, eu vou desligar e acabou, e tá bom. A última chave é, a terceira, não tente enxergar o mundo espiritual, a eternidade, a partir de um mundo caído, ou da lente do mundo caído. Aprenda a olhar para o mundo caído, a partir das lentes ou da lente da eternidade. O que você quer dizer com isso, pastor? Deixa eu te falar. Já vai, puxa alguma coisa aí, Jonathan. Vem. Só não pode ser nível de novo. Tô brincando. Tô brincando, não, rapaz. Tudo que você ministra é de Deus, fica tranquilo. Até quando o pastor lá no Espírito Santo mandou você cantar parabéns para você, eu senti Deus.
Tadinho. Pastor, você tira um parabéns? Eu falei, ai, mano. Aí, parabéns, me olhou assim, igual criança. Eu falei, foi horrível aquilo. Mas eu senti Deus na sua vida. Meu Deus, cada uma, né? A terceira chave, eu vou te contar uma história, a gente termina. Eu conto muito essa história também. Eu lembro da minha filha pequena, o Pedro ainda não era nascido. E eu levava ela no médico dela, era num shopping na cidade. E a médica maravilhosa, aquela coisa toda. Mas o shopping com um fluxo muito grande de pessoas, então a gente ficava numa fila enorme. E um dia me lembro desse dia como se fosse hoje, eu vou conectar isso com Isaías 6, você vai entender. Ela entrou, a gente entrou no elevador e tinha muita gente ainda para entrar, mas nós fomos os primeiros, encostamos assim. Eu estou te falando e estou lembrando da cena. E ela encostou na minha perna assim, a mãe assim, e ficou de boa. Aí ela virou de frente, como nós estávamos, de frente para a porta, e começou a entrar o povo, né? E ela virou e ficou assim, ó, apavorada, assim, nervosa. Encheu o elevador, ela pequititinha. Eu vi o coraçãozinho dela, senti acelerar. E eu levantei, eu peguei ela no colo e levantei. Deixa eu abrir um parênteses e volto aqui e a gente termina. Uma vez eu estava meditando em Isaías 6, e o texto fala, e você sabe, no ano da morte do rei Uzias. Que ano trágico. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E a orla do seu manto enchia todo o templo. Uau, cara. Quem era Uzias? Era alguém que tinha proximidade com Isaías e saiu do seu ofício de rei e foi tentar oferecer sacrifício como profeta e ficou leproso. Isaías tinha proximidade com ele, então era a chance de introduzir nele e trabalhar. Aliás, ele começou servindo o Senhor, Deus deu muitas vitórias a Israel por causa dele, enfim. E aí Isaías diz, foi no ano em que esse rei, que começou bem, mas se perdeu, que tinha proximidade comigo, né? Estou parafraseando, morreu e o trono na terra ficou sem governo. O pior momento da nossa história, vivido por mim, né? Creio Isaías pensando, se tornou o momento mais incrível, porque eu vi o Senhor. Ele estava sentado no alto e sublime trono, não tinha a ver com o trono da terra. Ele estava num lugar, governando. As tragédias da terra, os momentos que a gente passa na terra, não podem mudar o céu. Deus governa. Vamos cantar, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Chama os levitas, chama os levitas. Vem levitando que eu quero ver se tu é levita. Vem, Guto, vai. Aqui, presta atenção. Foi nesse tempo em que o trono da terra estava vazio, que eu pude me conectar com o real trono que governa o universo. Tirei os olhos do da terra e vi que o da terra é secundário, mas o Senhor governa, soberano. E os céus, a dinâmica de adoração dos céus, intensa, porque ele viu os serafins com 6 asas, clamando uns aos outros. Se eu for falar sobre isso aqui, eu vou ficar 2 horas. Eles não clamavam para o Senhor, não, César. Tu és santo. Eles estavam testemunhando uns aos outros de como Ele é santo. Porque eles clamavam uns aos outros. Posso emendar uma história dentro da outra? Um dia eu falei assim, Senhor, por que eles clamavam santo, santo, santo? Ele me levou a João 17,3. Eu falei, o que tem a ver isso? Ele disse, porque a vida eterna é essa, que conheço a Ti como Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, Rodrigo, você já foi curado de algo sobrenatural na vida? Ou viveu uma cura sobrenatural? Ah, Deus, assim, fui falando para ele. Irmão, para resumir, uma vida inteira não seria suficiente para eu provar em abundância, para mergulhar em abundância, em pouquíssimos atributos de Deus. O que vai acontecer na eternidade então? João 17,3. A vida eterna é essa. O que vai acontecer? Eu vou me deparar com os atributos de Deus e vou passar a eternidade toda extasiado com a santidade dEle, com a manifestação da sua multiforme sabedoria diretamente a mim. O que isso tem a ver com Isaías 6, com os serafins? Porque eles clamam uns aos outros, noite e dia, que Ele é santo. Eu falei, o que isso tem a ver com aquilo? Ele disse, eles não clamam porque querem.
Eles clamam porque eles estão embriagados, cara. Eles estão extasiados. Eles nunca viram santidade tão grande. E eles congelaram aí, testemunhando um ao outro como eu sou santo, cara. Ah, mano. Ah. Eu falei, é isso que eu vou fazer na eternidade. Ele, você vai me conhecer, vai ficar extasiado, vai se deleitar em quem eu sou. O que isso tem a ver com a história do elevador? Porque nesse contexto ele diz: santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra, Marquinho, ele disse, toda a terra está cheia da sua glória. Só que o trono estava vazio na terra. O rei morreu leproso. Que glória é essa? Eu disse, Deus, me explica. Porque eu sou morador da cidade do Rio de Janeiro. Eu não vejo glória aqui. Eu só vejo favela. Como é que faz? E foi na época que eu comecei a caminhar com o pastor Luiz Hermínio, ele pregando aqui, profetizando. Eu falei, cara, é muito doido. Não dá para profetizar aqui. Esquece, profetiza em outro lugar. Aqui não dá, mano. Aí o Senhor falou, porque você está olhando para o mundo eterno, para a realidade eterna, a partir da tua ótica de mundo caído. Você está embaixo. Você só vê coisa de baixo. Sobe para cá. Olha para o mundo caído a partir dos meus olhos. Ele me disse, Leandro, os serafins, eles estão vendo a partir da lente do trono. Então eles veem a glória primeiro do que a realidade da terra. Por isso eles estão vendo no futuro. Vai encher a terra. Já está enchendo a terra. Já existe uma realidade no céu. O que isso tem a ver com a história do elevador? Quando eu subi a Rebeca, eu tenho 1,80 e alguma coisinha, que ela ficou com 2 assim, talvez. Ela passou a olhar as pessoas de cima para baixo. E eu, com a mão no coração dela, senti que o coração deu uma pequena desacelerada. Ele disse: o que os serafins viveram é isso. Eles subiram e pararam de ver joelho e canela de gente. Passaram a ver da terra natal deles, do lugar aonde eu os criei. Você está sentado com Cristo. Sobe, sobe. Olha para as tuas circunstâncias com os olhos do seu Pai. Olha para os teus medos com os olhos do seu Pai. Olha para o teu futuro com os olhos do teu Pai. Não é sobre o que podemos fazer, é sobre quem Ele é. Vamos cantar. Depois que Ele cantar, já não precisa mais falar mais nada. Então canta aí, macho. Acima de tudo, acima de todos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Somente Ele é. Tu és. Governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de coroado está. Diga! Pro
prostrados aos seus pés, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome. Diga! Em adoração, nos em e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima, acima de todo, acima de tudo está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, diga a Ele. Os anjos e os homens, os céus e a terra, Senhor, os céus e a terra, com as mãos levantadas dizemos: montanhas e mares declaram quem Tu és, Tu és, Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo, justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos e habita entre nós, Ó Santo Deus. Arabacala salabachou que ó alarababa. Santo Deus. Deixa eu tentar te falar uma coisa para a gente terminar. Eliseu disse: não temas, e orou e disse: abre os olhos dele, Senhor. Sabe o que ele viu? Os carros e cavaleiros, os anjos de Deus ao redor de Eliseu. Deixa eu te falar, maior é o movimento do céu em teu favor do que o do inferno contra você. Agora, sabe por que você não está enxergando isso? Porque você está andando com gente oprimida e fazendo aliança com elas. Os carros e cavaleiros não estavam cercando o monte, Leandro, eles estavam cercando Eliseu, está no texto. Mas o moço de Eliseu entendeu que devia andar com um homem que se movia com o céu. Quem são seus amigos? Com quem você vai construir os próximos anos?
Isso vai ser determinante para você enxergar que você tem mais amigos do que inimigos. Porque você tem mais possibilidades do que impossibilidades. Por favor, levante a sua mão e pega essa palavra. Você tem mais saúde do que possibilidade de ficar enfermo. Seus filhos são grandes e prósperos. Eles não vão fracassar. Pergunta a tia Rosângela. Mas você está andando com gente que está fazendo alianças erradas. E você está fazendo também. Levanta suas mãos. A minha oração é: Deus, abre os olhos deles para que eles vejam como a gente se movimenta. Eu quero declarar que mais são os que te amam. Aleluia. Mais são os que te querem bem. Mais são os companheiros que vão te abençoar, não te dizendo o que você quer, mas te impartindo e ministrando e transbordando a você o que você precisa. Acredita em mim, acredita em mim. Depois que você passa por algumas fases na vida, você passa a discernir essas pessoas e começa a agradecer. Obrigado porque fulano cuida da minha vida nessa área. Obrigado porque fulano cuida do meu coração nessa área. Obrigado por esse, obrigado por aquela. Obrigado até por aquela afronta. Manda ele voltar para me afrontar, eu estou animado com isso. Adore ao Senhor. Eu quero orar para que Ele abra os seus olhos. Eu quero orar para que o Senhor abra os seus olhos, para que você veja os anjos se movimentando. Os anjos estão guardando você e a tua casa. Você está reclamando que amassaram a porta do teu carro. Glorifica, cara. Uma vizinha minha, do nada, não sei como aquela mulher conseguiu fazer aquilo, uma mulher distinta, crente, do nada acelerou o carro e BURF! No negócio de carta lá de casa, quase que arrebentou com tudo. Ela falou: moço, seu Rodrigo, essa árvore que... no lugar, e ela falou que foi 7 horas da manhã, 6 e pouco, no lugar que todo dia eu estou com as crianças. Vai que ela vai com as crianças. Eu falei: não, a caixa do correio, minha filha, fica tranquila. Ajudei ela lá com a placa do carro, que o carro é igual o meu, arrumei uns parafusos lá que eu tinha. E ela falou: o Senhor deu livramento, né? Eu falei: pô, vai para outra escola, brincadeira. Eu falei: deu livramento. Eu ia te pegar se eu desse mole, brincadeira. Mas assim, a caixa de correio, cara, a caixa de correio, ai meu Deus. Para. Deus está te dando livramento. Os anjos de Deus estão cuidando da tua casa. Os anjos de Deus estão cuidando dos teus filhos. Se você crê nisso, se expressa aí. Os anjos de Deus sobem e descem na tua casa. Os anjos de Deus trazem recados de Deus, trazem construções de Deus. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores para servir os que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Eu e você. Então os anjos são os nossos amigos. Vamos lá, se expressa, meu irmão. Sobe para ver diferente. Sobe para ver o futuro. Constrói com gente que anda com anjo, cara. Que anda com o olho aberto e vendo o céu, cara. Vamos, vamos. Eia. Roba checa, rabaraba, solororoba, chai. Abre a sua boca e glorifica o Senhor, meu irmão. Senhor e Rei, Tu és Senhor. Levanta o mãozão e se expressa, ei! Governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, vestido de glória e poder, coroado está para sempre. Para sempre reinará. E quanto a nós, dados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita
Aleluia, aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Quantos podem liberar um brado bem forte de adoração a Ele? Libera um brado de louvor a Ele. Levanta essa cabeça. Os campos estão brancos. Aplauda o nome do Senhor, cara. O Senhor te ama, você é filho amado. Você vai continuar iluminando essa geração como flecha que acerta o alvo, como ponte sobre as águas. Vamos lá, cara. Sai daqui nessa manhã com essa palavra, meu irmão. Você vai enfrentar os embates durante a semana, mas quais são as tuas alianças? Com quem você decidiu construir o futuro?